Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 18. Sexo e corpo espiritual. Hermafroditismo e unissexualidade. Então, lembrando que hermafrodita é o ser que possui ambos os sexos. Examinando o instinto sexual em sua complexidade nas linhas das várias formas da vida, convém lembrar que por milênios e milênios o princípio inteligente se demorou no hermafroditismo das plantas, como por exemplo nos fanerógamos, em cujas flores e estames e pistilos articulam respectivamente elementos masculinos e femininos. Então, lembrando, estame é o órgão em que se forma o pólen, elemento masculino de reprodução das plantas que possuem flores e sementes, e pistilo é o órgão feminino das flores, que consta quase sempre de 3 partes superpostas: ovário, estilete e estigma. Okay? Nas plantas criptogâmicas são as algas, os fungos, as samambaias, celulares e vasculares, ensaiou longamente a produção sexuada na formação de gametas, anterozoide masculino e oosfera feminino, que muito se aproximam às estruturas dos animais e cuja fecundação se efetua por meios análogos aos que observamos nestes últimos seres, ou seja, nos animais. Depois de muitas metamorfoses, muitas transformações, que não cabem num estudo sintético quanto o nosso, o elemento espiritual caminhou na reprodução monogâmica, ou seja, processo de reprodução assexual, quer dizer, sem o auxílio das células sexuais, entre as vastas províncias dos protozoários e metazoários, com a divisão e gemação. Gemação é um tipo de reprodução assexuada nos vegetais e alguns animais inferiores, em cujo corpo se produzem tecidos sem diferenciação sexual, que são as gemas, capazes de formar novos indivíduos através de brotos. Então ele diz, com uma divisão e gemação entre os primeiros, correspondendo à cisão ou estrobilação entre os segundos. Estrobilação é a reprodução assexuada por divisão transversal do corpo em segmentos que se transformam em zooides. Zooide, estágio de ciclo vital de animais selenterados. Longo tempo foi gasto na evolução do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alterando-se os estágios de hermafroditismo com os de unissexualidade, para que se aperfeiçoassem as suas características na direção dos vertebrados. Hermafroditismo potencial. Gradativamente aparecem novos fatores de diferenciação. No entanto, guardando-se os distintivos essenciais, como podemos identificar ainda agora no sapo macho adulto, um hermafrodita potencial, apesar dos sinais masculinos com que se apresenta, sabendo-se que carrega na região do seu testículo positivamente crescido um ovário elementar aderente, o conhecido corpo de Beider. Esse corpo é um ovário latente ou potencial presente em alguns anfíbios de ambos os sexos, como nos sapos, e que torna ativo após a extirpação das glândulas sexuais funcionais. Se
extirparmos, se cortarmos o testículo, o ovário atrofiado começa a funcionar por atuação da hipófise. A hipófise é a glândula que produz hormônios, lembra? Conforme experimentos comprovados, convertendo-se num ovário adulto. Ocorrência inversa é verificável em 5 a 10% das galinhas adultas. Isso é, nos indivíduos psiquicamente dispostos, das quais se retirarmos o ovário esquerdo, também consideravelmente desenvolvido, o ovário direito rudimentar se transforma num testículo, que se vitaliza e cresce na sua parte medular, até então inibida pelos estrogênios, que são os hormônios femininos do ovário esquerdo. Nesse fenômeno, sua crista aumenta, cantam tipicamente como galo e adotam sua conduta sexual masculina. Registramos esses fatos para demonstrar que entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, herdeiro das mais complicadas experiências psíquicas nos domínios da reencarnação, apenas os caracteres morfológicos dos implementos, dos órgãos sexuais, estão submetidos aos princípios da genética. Isso porque não é só a aparência das glândulas sexuais que se mostra bipotencial, ou seja, até certo ponto tem potencial para exercer função dupla, pois todo o cosmo orgânico, todo o corpo, é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Ou seja, quando há uma alteração hormonal, pode gerar fenótipos ou genótipos, inclinando aquele corpo a ter características de outro sexo. Ação dos hormônios. Atingindo inequívoco processo em seus estímulos, o corpo espiritual, desde a protoforma psicossomática, quer dizer, a forma primitiva do perispírito, nos animais superiores até o homem, conforme a posição da mente a que ele serve, determina mais ampla riqueza hormonal. As glândulas sexuais, que então movimenta, são mais complexas. Exercem a própria ação pelos hormônios que segregam, que produzem, lançando-os no sangue. Hormônios esses, femininos ou masculinos, que possuem por estrutura da constituição química em que se expressam o núcleo ciclopentanoperidrofenantreno, filiando-se ao grupo de esteroides. Esse ciclopentanoperidrofenantreno é a transformação de um tipo de hidrocarboneto, que é o pentano, em outro tipo de hidrocarboneto, que é o fenantreno. Pela ação das glândulas sexuais, hidrocarboneto é um composto de hidrogênio e carbono. Os hormônios estrogênicos, originados no ovário, mantêm os caracteres femininos secundários e os androgênicos, segregados, produzidos pelo testículo, sustentam os caracteres masculinos da mesma ordem. Produzem ações estimulantes e inibitórias, ou seja, eles estimulam o lado masculino e inibem o feminino ou vice-versa. Mas, como atendem necessariamente a impulsos e determinações da mente por intermédio do corpo espiritual, incentivam o desenvolvimento ou a maneira de proceder da espécie, mas não os origina. Por isso,
Nenhum deles possui ação monopolizadora no mundo orgânico, apesar de patentearem essa ou aquela influência de modo mais amplo. Ainda em razão do mesmo princípio que vige a sua formação, pelo qual obedecem às vibrações incessantes do corpo mental, os hormônios não se armazenam, transformam-se rapidamente ou sofrem apressada expulsão nos movimentos excretórios. Entendendo-se os recursos da reprodução como engrenagens e mecanismos de que o espírito em evolução se vale para plasmar as formas físicas, sem que os homens comprovem de modo absoluto as suas qualidades mais íntimas, é fácil reconhecer que as glândulas sexuais e os seus hormônios exibem efeitos relativamente específicos. Inegavelmente, o ovário e os hormônios femininos se responsabilizam pelos caracteres sexuais femininos, mas podem desenvolver algum deles no macho, prevalecendo as mesmas diretrizes para o testículo e os hormônios que lhe correspondem. Isso é claramente demonstrável nos experimentos de castração, enxertos e injeções hormonais, porque, apesar de a ação sexual específica do testículo e do ovário se apresentar como fato indiscutível, a gônada, refletindo os estados da mente, herdeira direta de experiências inumeráveis, eventualmente produz certa quantidade de hormônios heterossexuais. E da mesma forma, ainda que os hormônios sexuais se afirmem com atividade específica intensa, em determinados acontecimentos, realizam essa ou aquela ação em órgãos do sexo oposto. Esses são os efeitos heterossexuais ou bissexuais das glândulas ou dos hormônios. Origem do instinto sexual. Todas as nossas referências a semelhantes peças de trabalho biológico nos reinos da natureza têm como objetivo simplesmente demonstrar que, além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, quer dizer, própria, a se definir na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. Dessa maneira, a sede real do sexo não se acha no corpo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. E por isso mesmo, o instinto sexual, traduzindo amor em expansão no tempo, vem das profundezas para nós ainda inabordáveis, incompreensíveis, né? Da vida, quando agrupamentos de mônadas celestes se reuniram magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução. Ao modo de núcleos e elétrons da organização dos átomos ou dos sóis e dos mundos nos sistemas macrocósmicos da imensidade. Por ele, as criaturas transitam de caminho a caminho nos domínios da experimentação das múltiplas formas, adquirindo as qualidades de que necessitam. Com ele se vestem de forma física, em condições anômalas, ou seja, normais, atendendo às sentenças regeneradoras na lei de causa e efeito, ou cumprindo instruções especiais
com fins de trabalho justo. Ou seja, homens que abusaram das mulheres precisam vir como mulher para sentir na pele o que fizeram. Da mesma forma, mulheres que usaram os homens para satisfazer seus caprichos ou cumprindo instruções especiais com a finalidade de algum trabalho específico para complementarem a sua evolução. Ok? Portanto, o sexo é mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo, indo além, quaisquer impositivos da forma em que se exprime, apesar de reconhecermos que a maioria das consciências encarnadas permanecem seguramente ajustadas à sinergia mental-corpo, mente-corpo, em marcha para mais vasta complexidade de conhecimento e emoção. Evolução do amor. Entretanto, importa reconhecer que à medida que se dilata, que aumenta, o afastamento da nossa animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, ou seja, se elevam, como para os que se horizontalizam na inteligência, aqueles que se mantêm no mesmo padrão de inferioridade. Nos primeiros, aqueles que se elevam, cujos sentimentos se alteiam, se elevam para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica, mas ainda é instinto sexual nos mais nobres aspectos, unindo-se às forças com que se afina em radiante ascensão para Deus. Nos segundos, os que se horizontalizam, cujas funções se complicam, o amor se requinta, exagera, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. De acordo com a psicanálise, que vê na atividade sexual a procura incessante de prazer, concordamos em que uns, os que se elevam na virtude, na própria sublimação, demandam o prazer da criação, identificando-se com a origem divina do universo, enquanto que os outros se fixam na busca do prazer desenfreado e egoístico de autoadoração. Os primeiros, os que se elevam, aprendem a amar com Deus. O segundo, os que se mantêm na razão, aspiram a ser amados a qualquer preço. A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que a obstruir os seus mecanismos de ação, como se estivéssemos diante de usina que precisa de controle adequado. Ao nível dos brutos ou daqueles que renteiam a sua condição, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente através de contatos, quase sempre desregrados e infelizes, que lhe produzem, em consequência, a exaustão e o sofrimento como processos educativos. Poligamia e monogamia. Então, o instinto sexual, a desvairar-se na poligamia, trata para si mesmo amplo roteiro de aprendizagem,
ao qual não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Ou seja, vamos usando as pessoas e depois vamos recolher essas pessoas uma a uma para o devido reajuste delas. Entretanto, quanto mais a alma se integra no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais apreende, mais assimila a necessidade da disciplina própria, a fim de estabelecer com o dom de amar, que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho que facultem seu acesso aos planos superiores. O instinto sexual, nessa fase de evolução, não encontra alegria completa senão em contato com o outro ser que demonstre plena afinidade, porque a liberação da energia que lhe é peculiar, do ponto de vista do governo emotivo, solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Em semelhante eminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, uma vez que dentro dela realiza naturalmente com a alma eleita das suas aspirações a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita combinação dos recursos ativos e passivos na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas para a reencarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, possibilitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem constantes da criação divina. Ou seja, a união monogâmica não se limita a possibilitar a encarnação de outras almas, mas essa união de duas almas também desenvolve obras artísticas benemerentes de utilidade para a sociedade. Alimento espiritual. Por isso, existem uniões de infinita gradação no plano terrestre e no plano espiritual, nos quais os elementos sutis de comunhão prevalecem acima das linhas físicas do corpo carnal, por se ajustarem ao sistema psíquico, antes que as engrenagens da carne em circuitos substanciais de energia. Mas, até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, além da ganga do resíduo sensorial, em que habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia de se deformar psiquicamente no prazer de si mesmo, numerosas encarnações instrutivas e reparadoras são debitadas no livro da sua vida, porque não cogita exclusivamente do próprio prazer sem lesar os outros. E toda vez que lesa alguém, abre nova conta resgatável em tempo certo. Ou seja, enquanto pensarmos apenas em nós e para satisfazer a nossa vontade, usamos outras pessoas, vamos acumulando débitos com essas pessoas e teremos que pagar essa conta. Isso acontece porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, não é apenas para formar novos corpos, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos que são necessários ao seu processo.
Os espíritos santificados, em cuja natureza superevoluída um instinto sexual se diviniza, estão relativamente unidos aos espíritos glorificados, em que descobrem as representações de Deus que procuram, recebendo de semelhantes entidades as cargas magnéticas sublimadas por eles próprios, liberadas no êxtase espiritual. De outro lado, as almas primitivas comumente gastam sua força em excessos que lhes impõem duras lições. Entre os espíritos santificados e as almas primitivas, milhões de criaturas conscientes viajam da rude animalidade para a humanidade enobrecida. Em muitas ocasiões se atiram a experiências menos dignas, privando a companheira ou o companheiro do alimento psíquico a que nos referimos. Que são o quê? Carinho, atenção, união íntima, interrompendo a comunhão sexual que alentava, que nutria sua euforia. E se as forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por valores morais nas vítimas, surgem frequentemente longos processos de desespero ou delinquência. Então, a pessoa sente necessidade da afetividade que não está recebendo mais. Se sente frustrada, porque não se sente mais importante para aquela pessoa com a qual se uniu. Enfermidades do instinto sexual. As cargas magnéticas do instinto, acumuladas e transbordantes na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo para que se canalizem na direção do bem, obstruem as faculdades ainda vacilantes do discernimento e, como o faminto, alheio ao bom senso, a criatura lesada em seu equilíbrio sexual, costuma se entregar à rebelião e à loucura em síndromes espirituais de ciúme ou desrespeito. Diante das torturas genésicas a que se vê relegada, gera aflitivas contas kármicas a castigarem sua alma no espaço e a retardarem o seu processo no tempo. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma nas sinergias do corpo espiritual, as numerosas fobias, as histerias de conversão, a histeria de angústia, os desvios da libido, a neurose obsessiva, as psicoses e as fixações mentais diversas que originam na ciência de hoje os questionamentos e os conceitos da psicologia de profundidade na esfera da psicanálise, que identifica as enfermidades ou desajustes do instinto sexual sem oferecer medicação adequada para eles. Porque apenas o conhecimento superior, gravado na própria alma, pode opor barreiras à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo, quando em perigoso desequilíbrio. Desse modo, por semelhantes rupturas dos sistemas psicossomáticos, harmonizados em troca de cargas magnéticas afins no terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica, é que muitos sofrimentos são contraídos por todos nós no decorrer dos séculos, porque se construímos inquietações e problemas nos outros com o instinto sexual, é justo que venhamos a solucioná-los em ocasião adequada, recebendo por filhos e associados do destino, entre as fronteiras domésticas, todos aqueles que constituímos credores do nosso amor e da nossa renúncia, atravessando muitas vezes padecimentos indescritíveis para assegurar o seu refazimento preciso. Compreendamos que o sexo reside na mente,
que se expressa no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo do nosso amor perante a vida. E, em razão disso, ninguém zombará do sexo, desarmonizando as suas forças, sem zombar e desarmonizar a si mesmo. Resumindo, não devemos desprezar a afetividade das pessoas. Precisamos nos lembrar que cada pessoa que entra afetivamente em nossa vida é uma conta nova que abrimos. E dessa conta, queremos saldo credor ou devedor. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.